Oi pessoal, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto de 2015, a gente começa mais um Bom Dia Mercado, hoje com a presença do Bo Williams. Bom dia, Bo. Bom dia André. Como é que foi o Dia dos Pais? Foi muito bom eu não fiquei com meu pai, fiquei com a minha filha. Meu pai está lá na cidade dele e você também curtiu com a filha? Sim. Aliás, elas estão crescendo muito, né? Muito rápido. Demais. Né? Eram bebês agora há pouco, né? Agora já são moças, né? Lindas. Faz parte da vida, não tem jeito, né? Muito gostoso. Muito. Bom, enfim, a gente tem aí já a abertura dos mercados, a Europa abrindo, aliás, a Europa muito bem, o nosso mercado abrindo positivo, tanto para o mini contrato, para o mini índice, né, para o índice, quanto para o dólar, gap de alta aí, depois daquela bem forte na sexta-feira, o mercado, aliás, semana passada caiu quase a semana inteira, né, 4,5% de queda, refletindo um pouco do mau momento que vive a economia, mas refletindo também esses desencontros políticos, né, que causam muita segurança para o investidor. Então a gente teve aí uma semana passada bem fraca, né, uma semana passada onde o mercado aí caiu com bastante força. Essa semana, Bo, diferente da semana passada, não é uma semana de muitos indicadores, quer dizer, não é uma semana que traz muita volatilidade. A gente teve muitos balanços importantes na semana passada, essa semana a agenda está um pouco mais limpa, hoje não tem praticamente nada, então a gente vai ficar à mercê do nosso mercado e com certeza das novidades que virão, principalmente novidades relacionadas à parte política, que é o que está ardendo aí, o que está se mexendo bastante. Né? Sim. Bom, eu todo domingo faço o meu estudo de domingo e separei algumas ações que eu queria passar rapidamente aqui com o pessoal. Depois a gente já vai atender os pedidos de vocês, tá? Eu vou primeiro colocar aqui, por mais que o mercado esteja... Deixa eu colocar aqui o Ibovespa para a gente começar a falar um pouco do Ibovespa para mostrar exatamente o que aconteceu aí na semana passada, né? Bom dar um geral aí. O Ibovespa vinha, Bo. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Deixa eu tirar isso aqui também para ficar só o gráfico aqui. O Bovespa vinha em queda há 2 semanas, ela passou por um pouco de correção, a gente marcou até esse ponto como um ponto de suporte, o que é normal depois virar resistência. Perfeito. Tem mais um fundo aqui nessa região de 48 mil pontos e para mim 47 mil pontos é um ponto importantíssimo onde a gente tem uma linha de alta do gráfico semanal. E eu realmente acredito que a gente pode ter uma queda muito, muito forte, perdendo exatamente essa região aí entre 47 e 46 mil pontos. Aí a gente pode vir aqui testar o canal de baixo até do gráfico mensal, que é um gráfico muito longo, mas enfim, acaba sendo o suporte que a gente enxerga aí caso o mercado caia abaixo desses 46, 47 mil pontos. Né? E eu sempre falei aqui para o pessoal que o que traria essa queda mais forte seria exatamente os bancos que estão andando de lado no último ano, né? Então a gente percebe claramente, eles têm um canal alto, assim, a distância entre suporte e resistência é uma distância enorme, 20%. Sim. Tranquilo. E os bancos na sexta-feira romperam essas mínimas que eram tidas como suporte. Né? A gente precisa de uma reação muito rápida, porque o setor financeiro, não só os bancos, mas o setor financeiro representa 30% do Ibov. Sim. Quer dizer, se esse setor vier para baixo, muito provavelmente a gente vai ter aí uma queda mais forte no mercado. Você tem alguns pontos importantes aí no Ibov também? No Ibovespa? Eu vejo no seu gráfico exatamente o mesmo cenário que eu estou olhando aqui. Eu coloquei ele aqui no gráfico semanal. A gente falou semana passada sobre os 3 toques da média móvel 610 e a quarta toque agora para vir. E também tem essas questões geométricas, a gente gosta, né, de onda 3 e tendência. E também esses padrões, o onda 3 muitas vezes se manifesta como ombro, cabeça, ombro. Né? No gráfico semanal nós temos um ombro, cabeça, ombro muito bonito aqui. E tirando todos os indicadores e olhando só no price action, é muito fácil a gente voltar para os fundos de 2014, de 2013. Aqui é tranquilo. E a gente tem alvos também geométricos pela ombro, cabeça, ombro, bem aqui embaixo. Né? Normalmente a gente procura pelo menos 78% da projeção e ele encaixa com o fundo anterior, 46 mil. Depois 100% do movimento daria 42 mil. Aí por adiante, pode até chegar nos 37 ou mais para baixo.
Então, concordo com você, eu acho que os bancos também estão caindo com força em tendência de baixa, não tem nenhuma evidência que vão parar de cair, então vamos acreditar. No gráfico, né? No gráfico. Na tendência, né? Não, no comportamento atual, isso é simples, né? O preço vai continuar fazendo o que ele está fazendo agora, né? Uma coisa interessante, né, que às vezes as pessoas me cobram, poxa, há um mês atrás você falou que o mercado estava em queda e agora você passou a falar que o mercado vai subir e tudo mais. A gente não tem o poder de prever o futuro, então nada mais do que a gente faz é ler o gráfico, né? Então neste momento os gráficos estão mostrando a possibilidade de mais queda. Eu passei a acreditar mais nisso com essas quedas aí de sexta-feira dos bancos. Mas o que o trader tem que ter de forte, né, é exatamente saber ler o gráfico e mudar de opinião assim que o gráfico mostrar uma outra leitura que nesse momento não existe. Então, a hora que o gráfico mostrar que o mercado pode voltar a subir, nós vamos ser, eu espero ser um dos primeiros, você também, a falar, olha pessoal, mudou tudo, agora a consideração é outra, até porque teremos uma reversão de tendência, que é o melhor momento para o mercado. A reversão de tendência é o momento mais bonito do mercado, que é onde estão os maiores alvos, né? Uma coisa que você sempre falou, desde lá de 2007, 2008. Aliás, tem o José do Rio aqui falando que se é verdade que a gente tinha uma empresa junto, a gente brigou, se separou e agora estamos juntos de novo. Em partes é verdade, a gente teve uma empresa junto, né? Que foi o Trade ao Vivo. A gente se separou e agora... Mas nunca brigou. Mas só que a gente nunca brigou, sempre fomos amigos aí, mesmo no tempo que tivemos separados. Sim, né? sim. Bom, enfim, eu queria mostrar aqui algumas ações que estão interessantes, na minha opinião, algumas até para compra, né? Tem algumas ações aí de boas empresas que não estão nem aí para negócio de crise, né? Aliás, vem desempenhando muito bem. Uma é a Ambev, né? Então eu gosto de Ambev acima de R$20, eu separei para comprá-la, portanto, se ela conseguir romper os R$20. Tem muita gente já perguntando, então algumas a gente já vai responder aqui, né? Se conseguir romper os R$20, a gente vai pensar em compra de Ambev com stop abaixo de 19 e alvo em R$23, né? Então, esse indicador aqui, é engraçado, eu me lembro que foi um aluno nosso, lá em 2009, 2010, que pediu, né? A gente falava sempre sobre gerenciamento de risco, você lembra? Eu não me lembro o nome do aluno, mas era muito amigo e tal. CMS são os iniciais dele. CMS? Cláudio, não é isso? Esse é o Acho Cláudio. que é isso aí. Então, essa linha preta é a linha que, se rompida, dá início à operação. A linha vermelha, a gente admite que errou, né? Tomamos os stops, isso vai acontecer pelo menos 40%, 45% do tempo. E a linha verde é a linha onde você tem uma relação de risco-ganho de 1 para 3. Né? Então, isso aqui acaba sendo muito interessante, porque fica muito claro quais são os pontos aí para vocês, perfeito? Outra que eu gosto bastante é Grandenibo, também tem aí tendência de alta, não está nem aí para a queda do mercado, vem se recuperando, inclusive, desde o ano passado, já há mais de um ano se recuperando, no rompimento de 18,35, com stop abaixo de 17,43 e alvo em 21,12. A terceira, eu queria até que você comentasse também, que é Gafisa, né? Que Gafisa, na minha opinião, tem uma boa possibilidade de fazer aquilo que a gente chama de onda 3, que é a onda de reversão de tendência. Sim. É engraçado ver isso em plena crise num setor que sofre tanto com a crise, que é o setor de construção civil. Mas, de certa forma, eu não vou deixar passar aqui. Rompimento de 2,70 com stop abaixo de 2,35 e alvo em 3,75. Eu acho que seria um bom sinal se a gente realmente observasse mais para frente uma onda 3 para cima no setor de construção. O primeiro sinal de saída de crise. Né? Isso. Eu me lembro em 2006, 2007, quando a gente olhava para os construtores americanos entrando todos em onda 3 para baixo e pensando, o negócio está ficando feio, alguma coisa é para vir, porque esse setor é um setor líder, né? Um leading indicator, um indicador, o setor que lida novos movimentos, novas tendências no mercado. Então, se esse setor entrar em onda 3 para cima no gráfico diário, eu acho que logo depois, entre 3 a 6 meses depois, Ibovespa vai achar um fundo bom. Né? O gráfico está bonito, realmente tem bom suporte. Poderia entrar em onda 3 para cima. Eu acho que o primeiro alvo na casa de R$3, R$3,20. Eu vejo duas oportunidades. Né? Eu gosto também de 3 movimentos na contratendência, mas acho maior suporte aqui do que anteriormente. Isso sugere a continuação da tendência. O primeiro alvo, uns 3,20, 3,50 por aqui.
Muito interessante. Bonita. Essa aqui, assim, o setor ainda não tem esse padrão de onda 3. Sim. A Stack está fazendo novo fundo, o Elbor fazendo novo fundo, o JHSF com dificuldade, mas essa é até um pouco mais bonita. Cirela fazendo novo fundo. É por isso que eu estou achando que ainda vai demorar um pouco mais de 3 meses aí, enfim. Certo. Mas a Gafisa está realmente muito bonita e eu acho que tem uma boa possibilidade de reversão de tendência. Coisa que eu enxergo também, na Marfrig. Talvez aí precise de um pouco mais de tempo para ela conseguir fazer essa onda 3 mais bonita, quem sabe a onda mais longa, mas de qualquer forma a gente tem que tomar decisão no domingo, então acima de 5,51 eu gosto muito de Marfrig com stop abaixo de 5,10 e alvo em 6,73. Observando praticamente a mesma coisa, gosto bastante dela também. Se o mercado for para cima, e como a gente não faz ideia de para onde vai, a gente só acha que vai para baixo, porque a gente gosta de seguir tendência, a Marfrig pode ser uma interessante. E aí, tem Smiles, que está aí bem interessante também no rompimento de 56,50. Tem RADL também que está lá no topo, se romper lá a região de R$44 também fica bem interessante. Essa é a parte boa do mercado, né? Agora de parte ruim, essa Raia Drogasil é impressionante, né? Porque é uma que começou a subir há cerca de 2 anos e não para nem para beber água. Muito lindo, muito lindo. Aliás, um lindo exemplo do que a tendência capaz. Né? É muito interessante isso. É difícil a gente acreditar na tendência, né, André? Principalmente quando o momento é ruim, né? Aí as pessoas olham para o gráfico e pensam, semana passada estava em R$5, eu já não comprei. Quando chega em 6, imagina que eu vou comprar mais caro. Mas tendência é assim, a gente tem que aprender de acreditar nisso. É contraintuitivo, não é fácil, mas não que é dá fácil dinheiro, mesmo. isso mesmo. E agora a gente vai, acredito, olhar agora em vários outros candidatos em tendência, só que em tendência de baixa. Uma que eu quero enfatizar, que todo mundo tem que acreditar nessa tendência também. Não dá para entrar na esperança, de repente o mercado vai começar a subir, ele está caindo com bastante força e a gente brinca que esse tipo de mercado vai para zero, quer dizer, a desvalorização do seu capital pode ser grande também. Então, vai para zero ou até reverter a tendência. Sim, né? sim, Por isso que a gente sempre acredita em zero. Não vai chegar em zero, mas enquanto não reverter a tendência, não faz sentido comprar. Esse conceito do tá barato, até, pessoal, acho que o que a gente vai falar aqui, às vezes, é muito mais importante do que olhar só gráfico. Né? Com certeza. Também é contraintuitivo, né, Bo, como você gosta de falar, porque você vai olhar lá, eu estou com vontade de comprar uma televisão de 55 polegadas, um Smart TV, e ela custa 6 mil. Bom, 2 meses depois você volta no shopping, lançaram a nova tecnologia, a 4K, e agora essa televisão que custava 6 mil custa 3.500. E aí você fala, tá barato, agora eu vou comprar. É um conceito válido para compras em um monte de lugares, mas não vale para a Bolsa de Valores, né? Não. Porque o que está barato na Bolsa de Valores não significa que não vai mais cair, né? Significa que provavelmente está mais barato por algum motivo. Geralmente, no longo prazo, é porque a empresa não tem uma qualidade tão boa. No curto prazo pode ser uma crise, por exemplo, como é que a gente está vivendo hoje. Mas olha só, a nossa querida OGX valia R$18 e muita gente achou que estava barato quando chegou a 10, muita gente achou que estava barato quando chegou a 6, muita gente achou barato quando chegou a R$1. E hoje ela está 5 centavos. Percebe então que esse conceito não pode ser aplicado com o mercado de ações, né, Bubu? É difícil a gente acreditar nisso, porque, como você mencionou, a gente aprende a vida inteira que comprar barato é bom e vender caro é bom. Então, quando o preço, você compra uma ação para R$10, ele cai para 8, você fala, eu gostei dele no 10, eu gosto mais ainda no 8. Aí acaba fazendo média, que matematicamente mata muita gente. Existe uma matemática do mercado que não tem como escapar, né? E uma psicologia que é contraintuitivo. Para dominar, para ter êxito realmente como investidor, como trader, é necessário dominar esses dois aspectos. É simples, a gente olha para o gráfico e entende o mercado está caindo ou está subindo, né? Uma particular ação está subindo ou está caindo. Mas como é contraintuitivo, acaba sendo difícil. Então, algo que é simples, mas é difícil, né? É mais simples a gente falar aqui, né? Aplicar isso no dia a dia é muito mais complicado. Por isso que eu sempre falo, uma coisa eu acho que eu aprendi muito com você e com a doutora Maria Alice, que a
a luta, né, a batalha para você conseguir o equilíbrio emocional não é uma guerra que se vence e aí acabou a guerra, venci e tal. Não. É uma batalha que a gente trava no dia a dia. Então você vai começar todo dia, você vai operar, poxa, só por hoje, como lá o lema dos Alcoólicos Anônimos, só por hoje eu quero ser disciplinado, eu quero cumprir minhas estratégias e quero estar emocionalmente equilibrado. Aí no final do dia você venceu a batalha, mas não venceu a guerra, porque no dia seguinte, na hora que abre o mercado, você tem outra batalha para enfrentar. Com o passar do tempo, você vai adquirindo experiência, você vai se tornando um trader melhor e você vai vencendo essas batalhas mais vezes. E pode ser que você chegue a vencer essas batalhas quase 100% do tempo, mas tem que tomar sempre cuidado, senão o inimigo vem e te pega numa reta aí e você acaba perdendo muito dinheiro, né? Então é importante falar sempre sobre isso, né? Bom, voltando aqui para o gráfico, tem algumas ações que estão interessantes, na minha opinião, para venda. Uma delas é Petrobras, abaixo de 9,50. Tem até alguns suportes intermediários, como aqui perto dos 7,90, R$8, mas eu acho que dessa vez, se o mercado romper esse fundo, passa disso aqui sem maiores dificuldades. A outra é Vale, que também é uma que está lá beirando o fundo de 2008, aqui nos R$14. Eu quero muito vendê-la se ela perder esses R$14. É o fundo de 2008, é um suporte importante. Todo mundo se lembra que aí o mercado voltou a subir, todo mundo tem muita vontade de comprar quando chega aí. Uma hora, quer dizer, eu imagino que uma hora vai passar para baixo disso e eu quero estar vendido. E outra também que eu gosto bastante é Rapt 4, Randon, que está aí beirando esses 3,15 há muito, muito tempo. Acredito que em algum momento ela vai romper esses 3,15 e eu quero estar vendido também. E é engraçado que esse gráfico aqui se consegue colocar 12 ações ao mesmo tempo aqui e essa semana não foi suficiente para eu separar minhas operações. Eu tive que fazer 2 telas, né? Então eu vou passar para a segunda aqui. Mas a Petro, a Vale, os bancos, né? A gente já está falando aí de 50% do Ibovespa. Quer dizer, o mercado pode até subir, mas estão todos com cara de venda realmente. Né? E não só com cara de queda, mas com cara de queda com força. E isso é uma coisa realmente que dá muita confiança na continuação do movimento atual. Quando o preço cai em força, quer dizer ele está caindo e pisando no acelerador. Nem pisando no freio está. E um dia ele vai começar a pisar no freio, a gente vai perceber a falta de força, mas mesmo assim costuma cair um pouquinho mais depois. Então, caindo com força é acreditar na continuação e esses papéis que você mencionou são todos caindo com força. Eu acho que eu daria uma probabilidade muito alta, 80%, que nós vamos romper esses fundos de Ibovespa e continuar caindo. Sim. Perfeito. Mais alguns papéis aqui, BTOW abaixo de 16,28, também vem tendência de baixa já há bastante tempo, acho que ainda tem potencial para queda. Uma que entrou no radar de forma atrasada, porque já vem caindo, mas de qualquer forma ainda tem, na minha opinião, muito para cair, é Cosan, abaixo de 19,48. A BMF, que tem um suporte fortíssimo aí nessa região psicológica de 10,00, mas abaixo disso eu acho que também vale uma venda, então eu sugeri uma venda abaixo de 9,99. Do setor de energia elétrica, a ELPL4, que na minha opinião pode fazer também uma onda 3, só que essa aqui para baixo. Ela tem aí, se segurou nas médias, mas já encontrou resistência nas médias e não mais suporte, então abaixo de 14,12 vale uma tentativa. HGTX, que é uma velha conhecida da venda nos últimos 2 anos, mais uma vez aqui andando de lado, e geralmente ela anda de lado e depois faz novo fundo, então se cai abaixo de 10,85 também dá venda. O Itaú, que é uma que está em consolidação por 1 ano e que está rompendo essa consolidação, aliás o Góes falou dela, eu falei, eu vou esperar romper R$28 para vender, né? Na semana passada ele teve aqui, o meu é o seguinte, levantou, cortou, ele já falava em venda aqui na região de médias móveis, que é mais o perfil dele, eu acho que agora rompendo essa região de vez dá para pensar em venda. E uma que é nova aqui, que é JBSS, eu gosto bastante do ativo para venda também, não tem talvez uma onda 3 tão grande para baixo, mas mesmo assim eu acho que vale a pena, é um ativo aí que eu acho que ainda vai sofrer um pouco aí, principalmente por conta dessa turbulência política, né? Então abaixo de 14,55 tem uma venda aí no ativo.
E aí? Os papéis que a gente gostava desde abril, maio, que subiam em tendência de alta, agora estão cansados também. Então, tinha muitos candidatos, tinha uma dúzia de papéis que estavam em tendência de alta, independente do que o próprio Ibovespa fazia. Esses papéis subiam e todo o pullback a gente comprava mais e achava, né? Tá lindo, mas era uma situação ímpar, porque o resto do mercado estava caindo. Aliás, Fábio, eu gostaria de mostrar minha tela aqui. Como a gente está na situação aqui do Prisma Ficurb é totalmente sangrando. Vermelho no semanal, vermelho no diário, vermelho no horário, vermelho nos 15 minutos. E aí isso indica forte tendência, não só tendência, mas forte tendência em todos esses tempos gráficos. E o que a gente tem agora, que ainda está sobrando na compra, que estava em forte tendência antes. Brasil Foods, Fibria, Multiplus, Sula 11, Suzano. Só 5 candidatos em 120 papéis que eu tenho nessa lista aqui. É muito pouco, né? É muito pouco, muito pouco. Mas olha como tem 75 papéis caindo com força aqui. Eu acho que o Market Breadth está falando para a gente. Isso não é pisando no freio, nada. Isso é acelerar para baixo e acreditar na continuação da queda. Perfeito. Bom, tem alguns pedidos do pessoal. O Mukif está pedindo para dar uma olhada em Taesa, que é aquela TAE 11. Aliás, é um gráfico que eu olho pouco. Eu não lembro como é que está esse gráfico. Se você puder mostrar aí, já... Ela não tem tantos dados aqui para ter uma indicação forte de longo prazo, né? Eu vejo, então, as linhas que o Ficurb coloca no gráfico aqui. O primeiro é que R$21 ganhou maior resistência do que anteriormente. E aí, isso é típico de tendência de baixa. Você pode ver que ele está provavelmente voltando para testar esses fundos aqui. E tem uma salvação para quem quer comprar esse papel, que é a média móvel 610 na casa de 18,5. Então, estou achando que aqui poderia ter uma reação, uns R$19, e aqui também 18,50, uma nova reação. Agora, eu acho que o futuro desse papel, para mim, não é muito interessante, porque a gente gosta de relação 3:1, a gente gosta de forte movimento, e o papel fez um novo topo, mas sem fazer novos topos no santo. Então, aqui pode ser um fundo de reversão, um topo de reversão. E se é um topo de reversão, a gente sempre procura 3 movimentos na contratendência. E eu imagino que o futuro desse papel fica basicamente assim. Eu tenho uma dificuldade enorme de operar esse papel, porque ele tem uma série de regiões de suporte e resistência. É um papel bem difícil, assim. Eu nunca tive bons calls aí com esse papel, não. É um dos... Esse pecar, nossa, pão de açúcar, né? Eu tenho, por incrível que pareça, uma dificuldade enorme. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria também que você depois... pão de açúcar aí também. Ela está em tendência de baixa claríssima e tal, né? Mas ela parece que quando... Ela gosta de pegar meu stop e depois ir para o lugar que eu achei que ela ia. Mas primeiro ela pega meu stop, né? Então, o pessoal está pedindo bastante Uzi Minas e eu queria dar uma olhada junto com você, porque o setor se recuperou muito bem nos primeiros 3 meses do ano, mas depois veio caindo fortemente, né? Então... Ontem alguém me chamou a atenção para um W, uma possibilidade de um W ou onda 3 para ser no gráfico semanal. Eu não enxerguei ainda, nada muito bonito ainda no gráfico semanal. Eu queria uma visão sua. Bom, eu acho que está um pouco preocupante ainda o fato que está abaixo dessas linhas vermelhas. A regra é simples, abaixo dessas linhas vermelhas que 4,60 é proibido comprar. Mas eu vejo que ao longo desse subida aqui, ele começou a ganhar maior suporte, 34, 7,2, esse 144 pode encaixar também. Acho que ele está num ponto importante de tomada de decisão. Pode subir aqui, mas se subir aqui, em termos de porcentagem, parece bonito, né? Mas nada em relação de longo prazo. Agora, abaixo de 4,60, proibido comprar, e aí eu tenho que olhar para R$3, para R$2.
Só vendo aqui no gráfico semanal, rapidinho, onde eu percebo o comentário do cliente que sugeriu a possibilidade de fazer um W aqui. E isso, pelo FICUB, é possível, André, porque o santo está dentro da banda, quer dizer, não tem mais força para baixo, e a relação risco-retorno poderia lançar uma onda 3 para cima. Olha, eu toquei no mouse aqui do laptop e deu pau aqui. Então, eu vejo isso como possibilidade, mas eu não gosto, eu não vou arriscar aqui uma compra. Eu acho que ainda é cedo, né? Eu acho que quem cedo. sabe aí mais umas 3, 4 semanas, a coisa começar aí a ficar mais clara. Deixa eu te perguntar, você tem um S&P 500 aí, Bo? Eu tenho em NX. O Sup perguntou, ele acha que tem um ponto interessante no S&P 500 e eu concordo contigo, eu vi você fazendo a leitura do S&P 500, que parece que alguma coisa mudou ali, né? Então, se você se carregar aí, eu queria que você mostrasse, eu também... Ele está aqui. Eu vou primeiro olhar no gráfico semanal, tá? NX, o S&P 500. Eu quero mostrar para todo mundo que quando o mercado muda, dá um sinal de mudança de comportamento. Pô, eu tô ruim hoje. Ressaca do Dia dos Pais. Quando o mercado mostra qualquer sinal de mudança de comportamento, a gente precisa prestar atenção. Quando não houver isso, vamos acreditar na continuação do comportamento atual. Então, o S&P 500, desde 2011, desde 2012, ele entrava em tendência de alta e pegava força. A última vez que ele mostrava falta de força foi em 2011. Opa, aqui, melhor para baixo aqui, 2011, no fim. Olha, que essa é a primeira vez que eu vejo agora em 4 anos essa mesma condição técnica acontecendo. Quer dizer, a gente está com falta de força agora, depois de um movimento de 4 anos. E outra coisa é que eu sempre presto atenção, quando o movimento vai pegar, ou tem chance maior de pegar, ele ganha maior resistência do que anteriormente. Então aqui a gente ganhou uma resistência 34 e tem uma linha verde aqui, bem aqui embaixo. Então eu vejo o seguinte, André, caso S&P perder 2060, ele volta para 1900, que não é muito grande, mas acho que pode dar susto e pode ser muito parecido com o movimento que ele deu no fim de 2014, né? O mesmo período do ano passado. Eu estou achando... Uma correção grande aí, né? E no gráfico diário, as evidências são bem mais evidentes. Evidências mais evidentes? São mais claras. Mais claras, obrigado. Porque a gente tem realmente uma indicação de maiores fractais participando no gráfico diário. Parece que está demorando um pouco aqui. A internet está fraca aqui, a internet está com... Mas acho que agora foi. Chegou lá? Não, tá indo aqui. Só um segundinho então, gente. Bom, vamos batendo papo aqui. Você tem mais evidência até no gráfico diário. A gente está com um problema aqui, um pouco de estabilidade na internet, mas o que acontece, que eu fiz, que fica muito clara essa possibilidade, é traçar uma linha de tendência. Você pega o fundo lá de 2011, o gráfico mensal, e traça uma linha de tendência até agora. O S&P 500 está justamente rompendo essa linha de tendência. Está em cima ali, ele ainda não sabe se quer romper, se quer ficar e tudo mais, então mais um pouco de correção, né? Eu começo a achar que o S&P 500 tem aí uma chance maior de vir para a queda e que a partir disso a gente vai ter que ficar muito mais focado nas operações lá também, né? Nas operações de venda do que de compra. E o timing é importante, né? Normalmente, quando o mercado americano volta em setembro, a gente começa a ver um investidor americano um pouco mais ativo, porque ele vai embora mesmo, ele tira férias durante junho, julho e agosto. E volta no setembro, o mercado começa a rodar de novo. E muitas pessoas lá estão falando sobre a falta de força, que está pisando no freio, tem muitos terroristas dizendo que é o fim do mundo. Como sempre. Como sempre.
Mas dessa vez também eu acho que tem evidência, pela primeira vez em 4 anos, pelo gráfico, que podemos se preocupar em um movimento que poderia também afetar bastante e fortemente nosso próprio bolso aqui e o dólar. Aliás, a gente não falou do dólar ainda hoje, né? Agora não vi como é. Ele abriu com gap de alta, né? Mas é impressionante como a cada novo relatório do Focus, que é um relatório semanal, né? As coisas se deterioram, né? Hoje só o relatório do Focus, eles já falam numa queda do PIB de 2% esse ano, de semana passada era 1,83%. Quer dizer, se a gente conseguir nesse caminho, daqui a pouco a gente vai ter uma economia perdendo aí 3%, 4% no ano de 2015, né? Sim. Enfim, é uma coisa que realmente se preocupa e isso cria medo, e aí quando cria medo o investidor acaba indo embora, não tem muito o que fazer, né? É até normal e natural. Bom, enquanto não se resolve lá, deixa eu vir aqui atender o pedido do Souza. O pedido do Souza é hipermarcas, ele comentou aqui, aliás, olha só que interessante, né? A hipermarcas vinha em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, e subindo, e acabou perdendo o fundo, né? Então, a partir do momento que você perde esse fundo aqui, ela vem vem para tendência de baixa, volta aqui nesse ponto para dar uma chance para a gente aí, né? Para pegar o que era resistência, o que era suporte, desculpa, né? Acaba virando resistência, dá um beijo aqui e volta a cair fazendo novo fundo, né? Se a gente vem para o gráfico semanal, é possível que a gente trace uma linha de tendência, tá? Ligando esse fundo e esse ponto, que dá para ela um suporte aqui nessa região aqui de 16 e alguma coisa, né? Desculpa, de 17 alguma coisa, por volta de 17,80, 17,90, 18 reais. Ou seja, para quem está pensando em se posicionar no papel, esse é um ponto aqui interessante para ser observado. Precisa ficar focado nesse ponto, porque nesse ponto aqui pode ter uma boa operação, tá? E se está vendido, muito cuidado aí, tá? O Costinha pediu Estácio, tá? Bom, Estácio já rompeu essa linha azul aqui, que é a linha, um ponto de suporte dela, né, Bo? Quando a gente coloca um gráfico mensal, a gente percebe aí uma bela subida desde 2008, não valia quase nada, aqui foi para quase 30 reais, mas devolve um pouco, é natural, normal, né? Opa! Agora ferrou, agora também está pensando aqui o gráfico aqui, mas vamos aqui para a tela. Só que o setor entrou em tendência de baixa, né? E por conta aí dessas quedas bem fortes aí que a gente teve, principalmente aí das matrículas do FIES, né? Dessa mudança de regra, a Estácio soltou balanço na sexta-feira, foi um balanço que veio, que era um balanço que na minha opinião foi muito bom, mas ainda assim quer dizer, mostrou não ser tão dependente do governo federal, mas ainda assim sofrendo bastante. Ela agora voltou o gráfico aqui, se vocês puderem mostrar, na sexta-feira aqui ela abriu com um belíssimo gap de alta, né? E devolveu tudo, então fechou lá perto das mínimas, né? Então assim, poxa, já está num bom ponto de comprar Estácio. Olha, eu realmente não sei se esse é o fundo ou não, porque a gente nunca vai saber onde que é o fundo, mas na minha opinião não é um bom momento para comprar Estácio, porque a tendência dela é de baixa, a gente vai ter que acreditar, enquanto não tiver uma ideia mais clara de reversão de tendência, na continuação da queda do papel. Sim. Bom, pedido também para dar uma olhada em BBAS, Banco do Brasil, tá? Olha só, a gente tem Bradesco e Itaú já rompendo pontos importantes, né? Então, se a gente colocar Itubi aqui, por exemplo, né, a gente vai perceber que essa consolidação, que eu vou esquecer esse candle aqui, que foi a eleição da Dilma, né? Se a gente pensar aqui no suporte, onde ele mais foi tocado, que foi nessa região, até mesmo um pouco acima, né? A gente vai ver que Itubi rompeu o ponto de suporte na sexta-feira e também aí o Bradesco, BBDC4, vamos lá. O Bradesco também rompeu o ponto de suporte na sexta-feira. Lembro, sempre esquecendo, assim, essa abertura aqui, né, isso aqui é o medo excessivo que acabou, no mesmo dia isso aqui já foi desfeito, então eu vou desconsiderar aqui esses fundos do dia da eleição da Dilma aqui. Então, tanto o Bradesco quanto o Itubi já rompeu o ponto de suporte. Agora, BBAS3, né, ela tem aí um canalzinho de alta aí que ela vem mantendo, e essa aqui, por enquanto, ainda não rompeu esse canal. Então, você tem suporte aqui até, pelo menos, essa região aqui de R$20, R$19,90. A partir disso, aí sim,
a gente consegue começar a acreditar numa queda um pouco mais forte de BBAS3 também, tá ok? E aí já estamos na esteira, enquanto você está abrindo aí seu Ficube, tem mais um pedido de BBSE3, que é uma ação que também vinha se segurando já há algum tempo, né? E olha só que interessante, eu não uso muito esse gráfico aqui, Bo, mas a gente estuda e vai traçando as linhas e tal, também uma linha de tendência rompida pela BBSE no gráfico semanal, e no gráfico diário a gente percebe aí que ela perdeu tendência definitivamente, né? Há 3 semanas atrás a gente deu venda na BBSE aqui nesse ponto, e é difícil dar venda nessa aqui, porque é uma das que o pessoal da análise fundamentalista mais gosta, e realmente, se a gente for pensar só em fundamento, isso aqui é uma empresa de grandes possibilidades. Mas o setor sofreu, principalmente na última semana, ela veio para queda. Aqui a gente vai acreditar que ela continua em tendência de baixa, até mostrar aí alguma chance de reversão de tendência. Por enquanto, eu realmente não enxergo essas possibilidades. Eu acho que isso mostra o efeito, o impacto do lado psicológico do mercado, né? A gente tem ferramentas muito importantes, muito boas, de análise fundamentalista, para saber se você tem uma boa empresa, se ela está dentro de um setor que está em crescimento, como é que está a previsão do futuro desse produto. A empresa, assim, é muito interessante saber se a empresa é saudável ou não saudável. Mas mesmo dentro de empresas saudáveis, tem a questão do trader, do investidor, do especulador e o lado emocional. Então, você pega uma empresa como Hering, por exemplo, que sai de R$2 e vai para R$30 e depois devolve tudo aquilo. Você pega um setor importante, educacional, que 2 anos atrás só subia e agora está devolvendo tudo. Os fundamentos dessas empresas não conseguem mudar tanto, quer dizer, não muda 1.500% em 2 anos, mas o gráfico muda tudo isso. Então é muito importante todo mundo respeitar isso, né? Eu acho que quando tem uma boa oportunidade de uma empresa saudável, também vai passar pelo gráfico uma boa oportunidade, né, André? Eu acho que a análise fundamentalista é muito boa, a análise técnica é muito boa, mas a união dessas duas coisas, você quando pega, é melhor ainda, né? Por curto prazo, sem sombra de dúvidas, a análise técnica é muito mais eficiente, porque você consegue pegar essas viradas com muito mais facilidade. Sim. E para o longo prazo, eu acredito que a análise fundamentalista faz muito mais sentido, porque ela observa alguma coisa, né, que a análise técnica não consegue observar, que é exatamente perspectiva de futuro. Né? Então, se tem 2 ações com 2 gráficos muito bonitos, provavelmente no longo prazo, a que dá mais lucro, que tem uma gestão mais eficiente, que atua num setor mais promissor, é que vai dar um resultado um pouco melhor, né? Então acaba que a união dessas duas coisas sempre é muito bom. Sim. Bom, gente, então hoje, segunda-feira, a gente tem aí um dia inteiro pela frente. Tomara que de muita volatilidade, porque no fundo o que a gente quer é preço se mexendo, não importa muito para onde, né? Então, se subir, a gente tem que olhar para o gráfico e tentar enxergar as melhores opções que a gente tem para apostar na alta. E se cair, olhar para o gráfico e tentar também enxergar as melhores opções que a gente tem para queda, né? É isso, Bo? Eu gostaria de convidar todo mundo de pensar do lado psicológico das suas operações e seus investimentos, porque muitas vezes a gente não quer realizar uma entrada que a gente entrou, não quer realizar contabilizar, né, uma perda real. Mas quando o mercado começa a cair, ele pode cair muito mais do que a gente imagina. E seu capital, ele valoriza quando o mercado cai. Então, se, por exemplo, tem muitas pessoas que estão dentro de posições duvidosas, que estão começando a doer por causa da queda, saibam que pode doer muito mais se o mercado realmente entrar em tendência de baixa. Então, pensa sobre isso, porque eventualmente vai ter que lidar com isso, ou num preço mais baixo, que vai doer mais, ou talvez, a gente sempre fala, né, a primeira perda é sempre a melhor perda. A melhor perda que dói menos, pode doer muito mais no futuro, o que dói no mercado pode doer muito mais para frente. Então pensa assim, pode pensar em renda fixa também, tem um ótimo ambiente e tem lindos produtos também para mais segurança, mais tranquilidade, porque no final das contas,
o mercado financeiro é para dar para a gente prazer, alegria e não é para tirar toda a nossa tranquilidade, né? Então todo mundo pensa nisso, por favor. É importante. E se for investidor de longo prazo, é importante pensar nisso que o Bo falou. E se for operador de curto prazo, você tem que aprender a vender e se aproveitar aí da queda do mercado, porque aqui, sim. tanto faz qual é a direção, a gente acaba se adaptando a qualquer uma e tentando extrair ao máximo do mercado se ele está em alta e extrair o máximo do mercado se ele está em queda. Aliás, foi quando você falava do BBSE e deu venda, que é difícil dar venda, queria te dar parabéns pela sua venda do dólar, porque foi lindo, maravilhoso na sexta-feira. E eu não tinha dado muito sorte com vendas no dólar, então eu não estava com o pé atrás, mas o gráfico mostrou, mas foi muito bonito. Foi muito parabéns, muito bonito. Então, beleza, pessoal. Um grande abraço para vocês. Bo, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes. É sempre um prazer, André. Obrigado. E a programação continua agora direto da redação da Infomoney TV. A gente vai ficar ao vivo aí até as 9, com uma paradinha na hora do almoço, enfim, mas a gente vai ficar ao vivo até as 9 da noite. E amanhã a gente está de volta em mais um Bom Dia Mercado, 9 da manhã. Tchau, pessoal. Até lá. Um abraço, gente.